O corte agora bem comportado, o nosso repórter André Cavalcante está chegando aqui no Boa Tarde Fox para trazer informação. Vamos trabalhar, trazendo informações do time do Corinthians ao vivo, direto do centro do Timão. Boa tarde, André Cavalcante. Boa tarde, Nivaldo Prieto. Boa tarde, Fox. Já que o assunto do programa momentos antes da nossa entrada ao vivo era cabelos peculiares, cortes de cabelos peculiares, aqui o Guilherme Arana, lateral esquerdo do Corinthians, desenhou o número 13 no cabelo. Não sei como ele conseguiu essa proeza, mas fez o número 13 no corte de cabelo. Ele que usa esse número com a camisa corintiana e tratou de colocar na cabeleira esse número 13, Guilherme Arana, que é um dos caras talvez mais cotados do atual elenco corintiano para ser negociado nessa janela de transferências internacionais. No momento, nenhuma notícia mais quente. Continua a história do interesse do Bordeaux da França para contar com o futebol do Guilherme Arana. O Corinthians só quer negociá-lo, só quer entregar o jogador, melhor dizendo, no final do ano. O técnico do Bordeaux deu inclusive uma entrevista reconhecendo o interesse do clube francês no Guilherme Arana e dizendo que não seria conveniente o jogador chegar só no final do ano, que o ideal seria ele chegar sim agora no meio do ano, no início da temporada europeia. E o Corinthians, claro que não quer abrir mão do jogador, já que ainda tem muito tempo de temporada 2017, segundo o nosso calendário aqui do futebol brasileiro. Bom, falando da preparação especificamente do Corinthians para o jogo de sábado contra a Ponte Preta, nesse momento aqui atrás de mim, vocês vão ver em um dos campos do CT Joaquim Grava, começa a ser esboçado um rachão. Atividade recreativa, o Jô está distribuindo ali uns coletes amarelos, o Jô escolhendo o time que vai jogar com ele. Isso é uma cena rara por aqui, o Carille não é muito afeito a esse tipo de atividade, mas de tempos em tempos ele sabe que precisa realizar sim essa movimentação, até para descontrair um pouco o ambiente e relaxar um pouco os jogadores que vêm de jogos importantes, jogos decisivos, jogos difíceis. Daqui a pouquinho vai começar uma atividade para a galera relaxar um pouquinho. Antes dessa atividade, o que a gente acompanhou aqui foram duas movimentações diferentes, duas preparações diferentes. Jogadores do meio para frente, do meio campo para frente, treinando finalizações, e os jogadores da famosa linha de 4 defensiva, os zagueiros e os laterais preparando, treinando separadamente. Desde a época do Tite que esse tipo de treinamento acontece mesmo com turmas separadas. Jogadores de frente fazem uma atividade com finalizações, os jogadores da defesa fazem um trabalho para rechaçar as bolas, afastar o perigo, bolas alçadas na área também para serem afastadas. Esses jogadores fazem esse tipo de repetição. Estava rolando há poucos instantes, agora é o famoso rachão que está acontecendo por aqui. Corinthians, como eu disse, se prepara para o jogo de sábado contra a Ponte Preta. Para esse jogo, um desfalque é certo. O lateral direito Fagner cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. No lugar dele entra o Léo Príncipe. Por outro lado, já que falei de um desfalque, o Fagner está fora da partida, tem um reforço. Romero, que cumpriu suspensão no último jogo contra o Botafogo, volta naturalmente à condição de titular. O Romero e o Cleison, que jogou como titular contra o Botafogo, ficará apenas como opção no banco de reservas. Se a gente for analisar um pouquinho o planejamento do Corinthians, sábado tem jogo contra a Ponte Preta, na quarta-feira da próxima semana tem o derby contra o Palmeiras no Allianz Parque, e aí já fica até uma preocupação para a comissão técnica, para o torcedor corintiano, já que os desfalques eu já citei, o desfalque eu já citei para esse jogo contra a Ponte Preta, mas para o jogo contra o Palmeiras podem ser muitos os desfalques. São 3 jogadores titulares pendurados, que entram pendurados contra a equipe de Campinas, o Gabriel, o Rodriguinho e o Jô. Além desses 3, tem o Marquinhos Gabriel, que ficará no banco de reservas, mas é um jogador bastante utilizado. Esses 4 atletas têm 2 cartões amarelos. Se jogarem o duelo contra a Ponte Preta e receberem mais um amarelo, ficarão de fora do derby na quarta-feira da próxima semana no Allianz Parque. Por isso, todo mundo esperto, com o sinal de alerta aceso, para não receber amarelinho, não desfalcar a equipe contra o Palmeiras. Mas é evidente que a gente, se perguntar para qualquer um dos corintianos aqui, todo mundo vai dizer que pensa
pensar só no jogo contra a Ponte Preta, sábado, 7 horas da noite, na Arena Corinthians, em Itaquera. Prieto e amigos do Boa Tarde Fox. Pois é ótimo, André, chamar a atenção para isso e lembrar que tem esse clássico contra o Palmeiras. Olha o Arana aí, já que o André lembrou, olha o Arana aí. Nossa, com o número 13 na cabeça. Isso? Boa pergunta do André. Então tá aí, ó, Guilherme Arana, tá aí na tela para você, já que o André Cavalcante se lembrou do cabelinho dele, que é bacana também, eu gostei, ficou bonito. Mas enfim, tem o jogo contra a Ponte Preta, é claro que fica essa preocupação de jogadores pendurados nos cartões, sabendo que na outra rodada do Campeonato Brasileiro tem o clássico contra o Palmeiras. Se não fosse simplesmente a rivalidade que existe entre palmeirenses e corintianos, tem aí a disputa acirrada pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians hoje com 29 pontos e o Palmeiras que vem atrás, e um confronto direto que para o Palmeiras é muito importante jogar no Allianz Parque contra o Corinthians. Mas o importante, o André lembrou que normalmente quando existe essa situação, os jogadores, a comissão técnica, todo mundo vai falar que a preocupação é com o jogo próximo, né? O próximo jogo, a partida contra a Ponte Preta. E tá certo, porque se o Corinthians, por exemplo, tropeça com a Ponte Preta, chega depois sob pressão no clássico. Perde um pouco daquela confiança para encarar um adversário tão difícil e na casa do adversário. Por isso que é importante você pensar no jogo contra a Ponte Preta e aí sim depois você pensa no próximo adversário, que será o Palmeiras. É um adversário dificílimo. Essa questão dos cartões amarelos é para o jogador ficar bem esperto, principalmente o Gabriel, que atua numa posição em que ele é obrigado a dar mais combate, e ele é um jogador que faz muitas faltas, que leva muitos cartões, então acho que deve ser a preocupação maior para esse jogo. Claro que o jogador dentro de campo acaba esquecendo, né? Mas é uma preocupação sim, porque são 3 jogadores que estão pendurados, importantíssimos nessa engrenagem do Corinthians em 2017. Pois é, e já que nós mostramos aí o Arana, o cabeleira Arana, não é isso? Número 13. O número 13. Alguma nova informação, André Cavalcante? A gente tem que ir renovando todos os dias aqui no Boa Tarde Fox com relação às transações, negociações de mercado aberto de Pablo e de Guilherme Arana. Você tem alguma nova informação? Nada de muito novo. A situação ainda nas últimas 24 horas ou nas últimas 48 horas não mudou muito. O que teve de novidade de ontem para hoje foi o que eu citei, Preto e amigos do Boa Tarde Fox, sobre a entrevista coletiva do técnico do Bordeaux, que falou que não seria do interesse dele. São 2 notícias, na verdade, na entrevista coletiva dele. Uma, que ele reconheceu o interesse já há algum tempo que o Bordeaux tem pelo Guilherme Arana. Ele reconheceu essa admiração, esse interesse do clube francês por contar com o futebol do Guilherme Arana, reconheceu esse interesse, mas ao mesmo tempo diz que não seria o ideal que ele fosse apenas no final do ano para o futebol europeu. Precisaria contar com o jogador, essa era a vontade do técnico do Bordeaux, contar com o jogador agora na pré-temporada europeia, para ele já ir se ambientando e começar a temporada europeia 2017-2018 desde o início e se aclimatando, conhecendo os companheiros, enfim, já dando um sinal aí de que caso o Corinthians negocie mesmo o Guilherme Arana com o Bordeaux, vai ser difícil conseguir essa liberação do jogador apenas em dezembro, apenas depois do Campeonato Brasileiro de 2017. A possibilidade mais concreta, ou pelo menos a mais clara no momento, seria justamente essa, da saída do Guilherme Arana para o Bordeaux, até porque o Corinthians ainda não fechou 100% a transação para continuar com o zagueiro Pablo, que tem os direitos dele justamente presos ao Bordeaux. O Corinthians precisa concluir essa negociação, precisa pagar 3 milhões de euros para o Bordeaux para que o Pablo, que está emprestado, não seja negociado com qualquer outro clube. E nesse toma lá da cá seria exatamente isso. O Corinthians negociaria o Guilherme Arana para o Bordeaux e com esse dinheiro continuaria com o Pablo. E nessas negociações, nessas conversas, o Corinthians teria que bater o pé ou conseguir essa conquista, digamos assim, de continuar com o lateral esquerdo titular absoluto do Fábio Carille até o final de 2017. Mas por enquanto seguem as negociações, seguem as conversas. O que a gente tem mais de palpável é que o Pablo está muito confiante, empresário dele também, que vai dar certo a permanência do Pablo. Agora, sobre o Guilherme Arana, cada dia surge mais um interessado. Você vai resolvendo a questão do Pablo e aí aparece o pequeno problema do Arana. O mundo
lindo, maravilhoso para o torcedor do Corinthians, para o time do Corinthians, para o Carille, é a permanência do Pablo e do Arana também. Sem dúvida, porque o time do Corinthians encaixou com esses atletas, o Pablo entrou muito bem. O Pablo perdeu espaço do Bordeaux depois de uma lesão que ele teve por lá. E aí quando ele retornou, ele tinha perdido a titularidade e aí para voltar a jogar mais, ele decidiu voltar ao Brasil e o Corinthians foi o interessado. E ele entrou muito bem na equipe, essa defesa do Corinthians está muito sólida e o Corinthians não tem um reserva imediato se por acaso perdeu o Pablo. É o Pedro Henrique Garoto, que tem sido reserva imediato tanto do Pablo como também do Balbuena. O Guilherme Arana também não tem reserva nesse elenco do Corinthians. Se o Corinthians perde o Guilherme Arana agora, o substituto imediato é o Moisés, que não joga com o mesmo desempenho do Arana. Então, se o Corinthians perde um desses jogadores, é um problemaço. E é um problemaço os clubes brasileiros seguirem reféns dessa janela europeia. Enquanto o Brasil não se adequar ao calendário europeu, vai ser sempre assim. Tá, então vamos fechar logo essa janela aí, fica todo mundo aqui, não vai ninguém embora e fica tudo legal. Tranca. Tranca a janela, até porque tá frio, né, no inverno. André Cavalcante, muito obrigado pelas informações ao vivo do time do Corinthians, do Centro de Treinamento Doutor Joaquim Grava. Valeu, André, abração. Valeu, Prieto, um abraço. Maravilha, são as informações do Corinthians aqui no Boa Tarde Fox, Helena.